Boa tarde para todo mundo. É um prazer enorme estar recebendo todos os amigos, todos aqueles que vêm aqui apreciar o Ilan Goldfein, que muito gentilmente, muito generosamente se dispõe para compartilhar uns assuntos mais importantes do que a gente está vivendo. É um grande prazer, uma grande honra, e apresento a minha biografia do vasto currículo do Ilan. Ele é formado em Economia pela UFRJ, tem mestrado pela PUC do Rio de Janeiro, doutorado pelo MIT, publicou diversos livros e inúmeros artigos. Atuou no mundo acadêmico, na PUC, em Brandeis, nos Estados Unidos. Também desempenhou papéis absolutamente importantes em organismos internacionais, sendo economista do FMI e consultor do Banco Mundial. Entre os vários cargos ocupados no mundo financeiro, economista-chefe do Banco Itaú Unibanco, sócio fundador da Ciano Investimentos, sócio da Gávea Investimentos. Foi diretor da área de política econômica do Banco Central do Brasil entre o ano 2000 e 2003 e depois, entre junho de 2016 e março de 2019, foi presidente do Banco Central do Brasil, sendo que nesse período, no ano de 2018, foi eleito o melhor central banker do ano. Quer dizer, um feito e tanto. Ele atualmente é presidente do Conselho do Credit Suisse do Brasil e diretor do Centro de Debate de Política Pública. Então, Ilan, é um grande prazer. Novamente, muito obrigado pela sua gentileza e agora contigo as palavras. Bom, Sérgio, muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer poder conversar com vocês. Uma das vantagens desse mundo virtual existir e, na verdade, se tornar mais importante e a gente poder estar mais perto de todo mundo. Eu estou hoje aqui sentado em São Paulo, mas vocês sabem da minha proximidade à área, proximidade ao Rio, e proximidade a todos vocês. O Sérgio me pediu para falar um pouquinho das consequências econômicas, consequências sociais dessa crise do vírus, da pandemia, e eu vou falar um pouquinho, e depois a gente abre para perguntas, responder qualquer questão que tiver, comentário, aí toda a ideia é ter um debate frutífero para frente. Eu vou falar de 5 aspectos dessa crise. Primeiro, a origem da crise, como é que é a natureza dela. Depois eu vou falar da própria questão de saúde da crise, a consequência sobre a economia, a consequência social dessa crise. Vou falar um pouco o impacto sobre os mercados financeiros, sobre os ativos. E, finalmente, eu vou falar da perspectiva para frente um pouco do que é possível comentar ou prever daqui para frente. Deixa eu contar um pouco de como é que eu entendo essa crise no momento. Essa crise é uma crise muito diferente das crises que eu, na minha vida profissional, enfrentou, principalmente no Brasil e em outros países da América Latina, ou mesmo em países emergentes. A crise sempre surgia da economia, dentro do âmbito da economia. Por exemplo, a crise de 2008, 2009, chamada grande crise financeira, assim foi cunhada, que entrou na vida de todo mundo através de uma recessão muito forte, começando nos Estados Unidos, que veio de um problema das hipotecas, dos chamados subprimes, atingiu o sistema financeiro, os bancos do mundo, na Europa, e finalmente atingiu o resto do mundo, inclusive o Brasil, 2008, 2009. Mas o Brasil já teve outras crises, teve crise na época da década de 90, crise do México, crise da Rússia, essas próprias crises que já enfrentamos em 99, com a desvalorização, logo depois, alguns anos depois do Plano Real. Nós tivemos
uma recessão importante, que é 2014, 2015, 2016, agora, que vem no âmago das políticas econômicas locais e da crise que a gente enfrentou com um impeachment e o resquício aí das políticas anteriores, é uma recessão muito forte. Mas todas essas crises foram crises que a gente sabia que a origem é uma origem no mercado financeiro. O que ela tem diferente hoje, essa crise? Essa crise nasce de uma doença. Ela nasce da Covid-19, nasce do vírus, e ela atinge a economia e o social como consequência disso. Então, nós temos um vírus que é muito mais contagioso que os outros antes. A gente aprendeu que ele, como se espalha muito mais rápido, ele vira pandemia porque pega vários países do mundo, ele começa na China, todos nós observando a China, achando que isso não espalha, que é uma questão que fica por lá, aí pega em outros países europeus, na Itália, e a gente olha a Itália e acha que vai ficar por lá, aí ele chega em Estados Unidos, e a gente acaba pegando aqui também. Quando veio aqui, veio algumas semanas depois, e a gente com alguma ilusão de que isso ia ser, talvez ia demorar mais, talvez não fosse pegar, talvez a temperatura fizesse diferença. No final das contas, o vírus atingiu todos os países do mundo. Se a gente tivesse dado suficientemente atenção lá em dezembro, janeiro, ao que estava saindo da China, talvez a gente pudesse ter se preparado melhor, mas ninguém sabia que depois de quase 100 anos da gripe espanhola, você ia ter, de fato, uma pandemia com um índice de mortalidade que não é baixo. Dado que muita gente se contagia, o índice de mortalidade é relativamente forte. Mas por que eu insisto que falar que a doença a crise veio da doença? Porque nós temos que entender que não tem quantidade de dinheiro, economia ou mudanças que façam com que a crise acabe do lado da economia ou do lado dos governos. A crise vai acabar no momento que todos nós conseguimos controlar a doença, ou seja, a cura da doença, que vem em algum momento uma vacina, e claramente isso deve demorar, como vacinas normalmente demoram. Tem, inclusive, casos onde você não encontra a vacina, mas às vezes você encontra a cura. Enquanto não tiver a vacina, não tiver a cura, parece que vai demorar, não vamos ainda estar sujeitos à crise de alguma forma. E a crise começa na doença, vai para a economia, porque nós, como sociedade, não entendemos ainda combater pandemia de forma diferente, a não ser por isolamento social. É através do isolamento que você reduz a capacidade do vírus se reproduzir. A essa altura, muitos de vocês são como eu, como vários dos que acompanham, sabem a nomenclatura. Tem um tal do coeficiente R, que é o coeficiente de reprodução, que é quantas vezes cada pessoa, em média, contagia os outros. Você começa o vírus contagiando 2 a 3, cada pessoa contagia 2 a 3. Em média, é claro que tem sempre os chamados super spreaders, que vai num casamento, outro dia foi num coro, ou aí uma pessoa pode infectar vários, mas a média começa com 3, e a esperança é que, quando esse coeficiente baixar de 1, estamos mais seguros para uma reabertura. Só para dar uma ideia, no Brasil hoje a gente está com coeficiente 1,3, algumas regiões 1,2, outras regiões 1,5.
ou seja, não estamos na taxa do começo, mas não chegamos ainda na taxa de reprodução que outros países do mundo já chegaram. Então, o isolamento é a única forma da gente conseguir conter de alguma forma. Nós não descobrimos outra forma além da vacina e do isolamento. E o isolamento tem o defeito grave que ele nos impede de produzir, de gerar renda, de trabalhar, de abrir a loja, de abrir o shopping, enfim, de usar o que como todos nós sabemos aqui na área, painaçar, gerar renda. Então, a crise econômica ela vem como consequência da única forma que nós sabemos combater esse vírus. E a crise econômica ela é uma crise séria, porque se você tem que sustentar uma população enorme com recursos que não estão sendo produzidos no momento, é uma quantidade de dinheiro que, se os meses passam, das duas uma, ou as pessoas ficam sem a sua poupança, algumas não têm um dia o que comer, porque não conseguem arranjar o seu ganha-pão, ou o Estado começa a gastar uma quantidade de recursos com porcentagem do PIB, que significa que, em algum momento, o que é o Estado? O Estado somos todos nós, a nossa capacidade no futuro pagar essa dívida que nós estamos fazendo hoje. Então, essa que é a crise econômica que segue a crise de saúde. E uma vez que você tem a crise econômica, alguns países conseguem lidar com a crise de saúde, a tentar minimizar a crise econômica, mas alguns países seguem e começam a estressar os seus fundamentos. E aqui começa a virar uma crise social ou uma crise institucional, se o governo tem a capacidade de liderar, de levar adiante o governo no meio de uma pandemia, que é exatamente o que a gente está enfrentando aqui no Brasil. Quando que acaba a crise? Acaba a crise no momento, o responsável pela saúde dos Estados Unidos, o Dr. Fauci, ele fez uma frase logo no começo, perguntavam muito, o tempo todo para ele, quando que vai acabar? Quando que eu vou sair? Como é que vai? E ele respondeu, olha, gente, quem decide o timing é o vírus. E o vírus que vai determinar o momento que a gente consegue sair dessa pandemia, a crise acaba e a crise econômica acaba como consequência. Deixa eu falar um pouco mais da doença, onde é que a gente está, depois eu vou falar um pouquinho mais da economia. Em termos da doença, eu queria falar algumas surpresas negativas e positivas. Algumas negativas eu já coloquei. Um vírus se espalhou mais rápido, é mortal, principalmente de risco. Ele acaba fazendo com que as condições de saúde dos hospitais, em alguns lugares, cheguem a colapsar, como a gente teve em Manaus, como a gente quase teve aí no Pará, como a gente teve na Itália, como a gente teve em Nova York. Então, colapsa e começa a falecer gente, não somente pela gravidade do próprio vírus, mas por incapacidade de atender todo mundo que precisa. Aqui a gente começou com um isolamento relativamente no tempo bom, até porque a gente a gente conseguiu ver que estava começando na Itália, e principalmente porque a doença chegou aqui através dos grandes centros, São Paulo, Rio, todo mundo que tem contato com o exterior, começa numa população de classe média alta, aquela que viaja, então começa o contágio relativamente devagar,
e numa população que tem mais facilidade de fazer isolamento. Você pega Manaus, que também tem bastante contato com o exterior, mas aí com menos condições de isolamento e com menos condições hospitalares, e aí a crise estoura bem. Mas a notícia mais interessante é que, após vários picos da doença em vários países, à medida que o pior passou e menos casos começam a surgir todo dia, menos mortes aparecem na Itália, na França, todos os países europeus, e essa taxa de contágio, que eu coloquei o R, vai para baixo de 1, que é o que você precisa para esse negócio se reproduzir bem mais devagar. Antes mesmo de descobrir a vacina ou descobrir a cura, a percepção que se tinha é que em algum momento, devagar, mas que nós íamos todos, de alguma forma, se imunizar ao longo do tempo, e a chamada imunidade rebanho, que é todo mundo pega o vírus de alguma forma, devagar, mas sempre, à medida que você respeita as condições hospitalares, mas todo mundo se contagia até o ponto em que você tem imunidade rebanho, que é todo mundo já tem anticorpos e é defendido. Só que esse número é muito elevado. Você precisa chegar a 70% da população. E muito já se falou, tem países como a Inglaterra, que tentou começar a fazer isso, mas aí as mortes apareceram e eles mudaram de ideia, até o Boris Johnson, que acabou se contagiando, indo para o hospital, voltou e nunca mais falou em imunidade rebanho, que é simplesmente deixar a sociedade se contagiar. Se fala muito da Suécia, como está sendo feito lá, mas a realidade é o seguinte: hoje em dia, quando as pessoas fazem pesquisa para saber quantos estão imunizados, por mais que calcule a taxa de subnotificação, aqueles que a gente não sabe, mas quando você vai fazer pesquisa, e tem umas pesquisas que já começaram no Brasil, por exemplo, em São Paulo tem uma, e parece que os países estão com uma taxa de imunidade muito baixa, ou seja, 3%, 5% é o último número no Brasil, máximo que você chega a 5%. Então, se imunizar naturalmente para chegar a 70% não é tão muito longe ainda. E a boa notícia é que todos esses países que já começaram a sair, que já começou a reabertura, com taxas de imunidade muito baixas, 3 a 5% da população, não estão até agora com nível de volta à contaminação do pico anterior. Só para dar números, os países europeus estão hoje com casos em média de contágio, no máximo 20% do que foi no pico, ou seja, se chegou a 100 casos, hoje tem 20. Se chegou a 10 mortes, hoje está em 2. Ou seja, tem alguma coisa muito diferente acontecendo nessa saída, e é nessa percepção de que tem sustos de volta, mas que esses sustos em países que conseguiram baixar o contágio, na volta, por enquanto, até agora, ainda não teve uma volta forte. Isso inclui a China, que já teve o caso lá em janeiro, mas inclui também a Itália e está incluindo outros países. Então, aqueles que acompanham o mercado financeiro, que tem a obrigação de tentar prever o futuro, porque as pessoas investem em ações, o pessoal não quer, se tiver uma crise muito duradoura, que leve uma recessão muito tempo e que faça uma quebradeira total, o mercado, as pessoas tentam se defender. E nessa defesa que as bolsas caem, que todo mundo leva o dinheiro para fora de emergente do Brasil, tenta investir em títulos mais seguros. Só que no último mês, o mês de maio, e agora em junho está começando, nós estamos observando as bolsas subindo.
já há um mês e pouquinho. Para quem observou o real chegando a 5,90, na sexta-feira fechou abaixo de 5. Então, algo está acontecendo nos mercados, e eu sempre olho os mercados e digo, bom, o que está acontecendo? Será que está todo mundo mudando? Por quê? E o que está acontecendo lá é uma coisa um pouco clara, que há uma percepção, talvez, que há uma saída inicial dos países, a reabertura dos países europeus, desde que, isso é importante para o Brasil, desde que você saia no momento adequado, parece que a volta, a segunda onda ou a terceira onda, por enquanto não veio, e há um otimismo que talvez fiquemos com poucos contaminados e talvez consigamos chegar lá no fim, esperando a vacina, sem um pêndulo, sem uma ida e volta muito grave. Talvez tenha o que tem acontecido, por exemplo, em Singapura agora, onde você voltou a ter casos. Nós todos acompanhamos Israel, onde caiu muito e teve um surto numa escola que subiu, então você volta a segurar. Mas isso são idas e voltas pequenas. O que preocupa, principalmente para a economia, é a saída e depois uma volta muito rápida. Queria falar aqui um pouco da economia e do Brasil. A economia, ela sofre. Muita gente diz que sofre porque está faltando o que no jargão de economia está faltando demanda, as pessoas não querem consumir, está todo mundo sem dinheiro. Mas, na verdade, o primeiro ponto, mas antes disso, antes da gente ter ou não ter vontade de consumir, antes mesmo nós estamos sendo obrigados a ficar em casa. Isso é um choque de oferta, mesmo que você quisesse. Você tem mais dificuldade de sair. E quando sai com mais cuidado. E, portanto, isso é um choque de oferta. E, nesse momento, a prescrição econômica é diferente. Não adianta tentar fazer todo mundo consumir se as pessoas estão em casa. Se o shopping está fechado, tudo bem, você vai conseguir fazer consumo online. Mas o mais importante no momento é o que eu chamo de sustentar, dar suporte e mitigar os efeitos da crise. Você tem que ajudar as pessoas e as empresas a sair de onde estavam até o fim da crise com o mínimo de falências, com o mínimo de dificuldade, porque nós vamos precisar de todo mundo na volta. A recuperação da economia, o que a gente chama do produto potencial, depende das empresas não fecharem todas, das pessoas estarem disponíveis para trabalhar e puderem trabalhar e ter emprego para trabalhar. Então, nós precisamos, nesse momento, e isso é o papel de todos os estados, é dar o suporte necessário e preservar o nosso potencial para quando tiver a doença controlada, ou mais ou menos controlada, aquela taxa de contágio mais baixa, você poder ter uma recuperação maior. E uma vez que tem uma recuperação, que o vírus está controlado, e você tem uma recuperação maior, a coisa vai junto. O que temos observado, muitas vezes as pessoas se perguntam, vai recuperar mesmo? Se recuperar, vai recuperar, e tem as figuras, recupera em forma de U, caiu e voltou devagarzinho. Não, recupera em forma de V, cai e sobe rápido. Tem gente que diz, não, é que nem o símbolo da Nike, a coisa vai quase que sobe muito devagar. E tem gente que diz que é um L, ou seja, caiu e não volta. Na verdade, o que está se percebendo é que, uma vez que as pessoas estão livres e seguras para sair, elas parecem que voltam sim. Até voltam mais rápido e ameaçam a própria onda do contágio. Se você olhar os cafés, os restaurantes na França,
ou mesmo Israel, que tem sido muito disciplinado, as voltas têm sido não lentas. Muita gente dizia, não, parece muito difícil, que as pessoas vão voltar com ímpeto depois. Ninguém mais vai querer sair no restaurante, diziam. Ninguém mais vai querer sair para o shopping. Não é isso que nós estamos observando. Assim que libera em Blumenau, o risco não está, pelo jeito, no ânimo das pessoas na volta. O risco está no contágio em uma segunda volta. E o risco econômico, e aí eu vou para a economia, vou falar um pouco do social e mercados, antes de terminar. O risco é que esse dinheiro todo que você precisa colocar, e eu vou dar os números aqui no Brasil, só para vocês compartilharem, tudo indica que o déficit, se cada onde está se imaginando hoje, o déficit público é de 15% do PIB. Isso se não tiver nenhum escorregão, não gastar à toa, e vocês sabem como é que é o setor público, tem muita ineficiência. Aliás, os gastos de saúde são a menor parte desses 15%. Os governos não gastaram em respirador, não é por falta de dinheiro, não gastaram por falta de onde importar, competência. O pedaço do dinheiro que foi para a saúde, na verdade, foi menor do que foi exigido. As pessoas não tinham, por exemplo, agora que você precisa. Agora você precisa, além dos leitos, né, que a gente já está falando há algumas semanas, de testes. Porque para sair, você precisa testar, para saber se as pessoas estão seguras para sair, você saber com quem está convivendo no trabalho, a testagem e a sequência, o que chama do tracing, que é o acompanhamento, é isso que precisa. Sem falar na vacina depois. Agora, teste não é assim tão fácil, não. Você precisa importar muito dos testes. Então, não é uma questão só de dinheiro. É de competência de gestão para poder fazer. A grande parte do dinheiro vem da necessidade de dar suporte para aqueles que não estão trabalhando. Aqui eu estou falando, e eu vou ser bem claro, estou falando da renda mínima. No Brasil se estabeleceu R$600. Muita gente acha que como nunca trabalhou em governo, acha que a coisa é muito científica. Alguém calculou quanto que é exatamente 600. Os processos legislativos são confusos. O executivo estava demorando para sair com as renda mínima, na confusão, a história de que é uma gripezinha, que não precisa ser tal. A Câmara foi lá e disse, vou botar a renda mínima em R$200. E fez uma lei, você está no meio, o relator falou, vai para 400. 400 já vai a conta, 400 dá. Só para ter uma ideia, R$300 por pessoa, para todo mundo que precisa, se fizer isso durante um ano, vai custar 500 bilhões de reais, 550. Ou seja, sustentar uma parcela da população que precisa sustentar não é barato. Esse é o grosso do dinheiro, porque se as pessoas não podem se sustentar e tem alguém que precisa se sustentar por eles, dar uma renda mínima, isso que vai custar. E quem vai pagar isso? Nós vamos pagar 15% da dívida a mais lá na frente. Vai ser algum benefício que será cortado, algum imposto que vai subir. A nossa dívida PIB, no mínimo, vai chegar a 90%, 95%. Ela estava em 75%. Em janeiro desse ano, o drama era como é que não vamos fazer para estabilizar a dívida em 75% do PIB. A reforma da Previdência tinha saído, mas se falava da reforma administrativa, que é basicamente fazer com que o funcionalismo público, ao longo do tempo, não gastasse tanto, e só as despesas obrigatórias. Drama, reforma tributária, privatização, como é que vai fazer para estabilizar 75%? Só que agora a coisa é muito pior no sentido que a nossa pergunta vai ser como é que a partir de dezembro, se é que a crise acaba em dezembro, econômico, eu digo, como é que nós vamos fazer para estabilizar 100% do PIB, 90% a 100% do PIB? É mais dramático e as medidas vão ter que ser mais intensas. O grosso do dinheiro não é o dinheiro da saúde, aí o que falta é gestão e competência.
grosso do dinheiro é para a renda mínima, e o outro ponto é as pequenas e médias empresas. Por que eu digo pequenas e médias empresas? Porque as empresas que têm alguma poupança, que têm algum dinheiro, ela consegue ficar um pouco mais de tempo, mas em algum momento acaba. E as pequenas são aquelas que não têm essa força toda. Às vezes, pequenas empresas são pessoas físicas que têm a sua empresa, que tem um empregado, que tem dois, que tem três, e não tem essa força, acaba vendo a quantidade de comércio que fecha, restaurante que está fechando. É esse que tem que dar um alento. E se é que os R$ 600, pelo menos, está começando a chegar, o dinheiro do crédito para pequenas e médias empresas ainda não chegou como deveria. E aí tem duas formas de chegar para as pequenas e médias empresas. Um é o canal via os bancos, e que esse está, ou seja, a demanda, a quantidade de dinheiro que as empresas precisam é muito maior do que está conseguindo chegar. E a outra forma de chegar, se não é através dos bancos, das agências, é através do outro sistema de pagamento, aquelas maquininhas, e o governo está tentando ver se consegue chegar através daquelas maquininhas, dar o crédito, ou mesmo doar dinheiro naquelas maquininhas. Outros países, os países ricos, têm mandado um monte de cheque pelo correio para todo mundo. É claro que um país pobre como o Brasil, com uma dívida já de 75%, tem menos espaço do que a Alemanha, que os Estados Unidos. Esses países vão mandando dinheiro, e se mandaram para a pessoa errada, não importa, foi mandando. A dívida deles vai subir, mas eles têm mais capacidade de financiar. No nosso caso, vai ser dramático o que a gente vai fazer lá na frente para tentar estabilizar. E isso tem consequências sociais. Se de um lado fica todo mundo dependente dessa renda mínima, do outro lado nós sabemos que o desemprego vai subir. Tem gente falando que o desemprego vai para 20%, 1 em cada 5 estarão desempregados. Isso não mostra todo o drama, porque tem uma parte da população que simplesmente sai do mercado de trabalho, ela não está procurando emprego. E quando não procura emprego, ele não é nem empregado, nem desempregado. É um tal de nenhum nem outro, e, portanto, não é um desemprego. Eu acho que os que estarão procurando emprego vão para 20%, mas vai ter toda a informalidade, um monte de gente que não precisa. Isso é algo que a renda mínima vai ter que se estender. Eu falei dos 500 e tantos bilhões que vai precisar, e eu acho que o governo não vai ter muito dinheiro para tentar sustentar. E qual é o drama do Brasil? O drama do Brasil não foi só que a gente já entrou muito endividado e vai sair mais ainda, mas é que a nossa gestão da saúde tem sido uma gestão que não está conseguindo nem uma coisa, nem outra. Não está conseguindo nem parar o vírus, porque não está fazendo um isolamento efetivo, seja um lockdown, que é um isolamento forçado, mais rígido, nem o distanciamento. Vocês veem que os índices de distanciamento ficam em 50%, 57% em alguns lugares. Tem alguns lugares que não dá para fazer. Então, o Brasil conseguiu uma gestão das piores do mundo, que está prolongando a crise, e para a economia é o pior dos mundos, porque você não consegue sair de forma segura. Porque a saúde é em primeiro lugar. Então, nós vamos ter um custo da economia muito maior, porque a gente alongou muito mais. Se nós pudéssemos ter uma gestão mais efetiva, faz um lockdown de vez, faz um isolamento de vida, faz a curva cair mais rápido, faz o tal do R cair para o... E aí depois abre, ia custar 1/3, 1/5 do que vai custar. Num país pobre, onde o desemprego vai para 20%. Então, a nossa gestão da saúde, acho que todos nós sabemos por que essa gestão está difícil. De um lado, não há coordenação, a sociedade se dividiu, tem uma parcela da sociedade, junto com o presidente, que acredita que essa crise não é uma crise tão séria. A outra metade tem que implementar, os estados, os
municípios que também não estão implementando, seja pela dificuldade, seja pelos ruídos, seja pela falta de coordenação, seja pela falta de disciplina, seja pela incapacidade de algumas porções. De fato, tem uma porção da população que não consegue fazer, mas a consequência é que você está hoje já em planos de reabertura e o cansaço se mostra, e você vê com todo mundo, mas a nossa taxa de contágio ainda está lá em cima. Nós vamos ser um dos poucos países do mundo a sair nessas condições. Pode ser que a gente dê sorte, talvez o pico, por algum motivo, contagiar, a gente esteja saindo justo quando o pico começa a cair, ou seja, e abrimos justo naquele momento, como pode ser que a gente esteja sendo prematuro e os casos só façam aumentar, e isso vai exigir muito mais tempo. Então, vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Eu falei aqui dos mercados. No Brasil, estamos discutindo instituições. Todo mundo diz, mas que azar, está tudo ao mesmo tempo, é uma tempestade perfeita. Você tem uma crise de saúde que se junta a uma crise econômica, que se junta a uma crise social, e agora uma crise política de instituições. Não é. De novo, a crise vem da saúde, e se você não tem os recursos suficientes, essa crise econômica é muito grande, e se essa crise econômica é muito grande, porque você não tem os recursos ou você não consegue fazer gestão, a crise social se apresenta, e quando a crise social se apresenta, mexe nas bases institucionais, e se você não tem uma liderança, uma gestão boa, você cai numa crise institucional, e aqui a gente fica discutindo a preservação da democracia, coisas fundamentais, quando, na verdade, a gente deveria estar concentrado em saber como é que nós vamos fazer para abater esse vírus. Então, eu vou querer parar por aqui e abrir para pergunta, Sérgio, só para poder falar mais de economia, mais de mercados, nas perguntas e respostas. Então, aqui. Muito obrigado, William, assim, pela tua brilhante apresentação, com muita lucidez e clareza. E agora a Alessandra vai aqui compartilhar algumas das perguntas que já foram enviadas. E se alguém tem também perguntas, pode enviar pelo Face, que a Alessandra vai buscar passá-las. Professor, boa noite. Boa noite. Tem uma primeira pergunta aqui, que é a seguinte. O senhor acredita que no pós-pandemia haverá reformulação nas relações trabalhistas, bem como no modus operandi capital e trabalho? Olha, eu acredito que algumas mudanças nós vamos ter de forma permanente. Muita gente está chamando isso do novo normal. Qual vai ser o novo normal lá para frente? Muita gente acha que vai mudar tudo. Eu acho que nenhum extremo nem outro. A gente está num período muito intenso com essa questão da doença, então todo mundo acha que daqui em frente quando acabar, vai ser um outro mundo. Eu acho que nem vai ser um outro mundo, mas também não vai ser igual. Aonde que vão estar as mudanças? Em primeiro lugar, as mudanças vão estar naquelas tendências que já existiam e que a pandemia reforçou. Então, por exemplo, toda a ideia do trabalho virtual, o tal do home office, eu lembro no meu trabalho as discussões que havia uma demanda de uma parcela dos trabalhadores que trabalha para trabalhar em casa, e a gente sempre assim, bom, tudo bem, mas será que vai perder produtividade? Então vamos colocar alguns índices de produtividade para quem está trabalhando. Aí vem a pandemia, fomos todos obrigados a trabalhar em casa. Outro dia eu estava fazendo uma live com os 3 maiores bancos, os CEOs dos 3 maiores bancos, os presidentes, e eu fiz uma pergunta para ele, vem cá, como é que é gerir bancos de 80 mil pessoas, 70 mil pessoas, 90 mil pessoas de casa? E eles contam que é impressionante, que tinham mandado 90% para casa,
e o banco continuava. E eles faziam uma reunião de manhã, todo mundo virtual, delegavam mais. Então, o tal do home office, a gente aprendeu que aquelas viagens que a gente fazia, vamos para Nova York de manhã, faz uma reunião, porque precisava ser presencial, depois volta, talvez essas reuniões vão ser menores, talvez metade das pessoas vai ficar em casa, a outra metade não. A questão da tecnologia vai ser algo relevante. Nós aqui estamos usando uma das tecnologias, isso vai ganhar força. Nos serviços bancários, eu acho que vai ficar cada vez mais evidente que menos agência e mais transações virtuais. Então, isso vai cada vez ficar mais claro. E não é só isso. Tem um lado mais geral, e aí eu vou ser menos específico, mas toda a economia de contato vai ser, quanto menos contato, vai estar mais fácil de ir. Então, as compras online, você vai ver mais filmes no seu Netflix, os cinemas talvez sejam menos, as pessoas talvez se sintam menos vontade, não tão assustadas, com menos vontade de entrar numa sala cheia de gente. Então, o mundo de contato vai perder, um mundo sem contato, um mundo mais longe, onde as tarefas, os business mais longe vão ganhar força. E, finalmente, só para não me alongar muito na resposta, da mesma forma que a sociedade se prepara para o pior em vários casos, então, por exemplo, mesmo países pacíficos, eles se preparam para a guerra, tem um exército, mesmo que a guerra não venha. Nós nos preparamos para as crises financeiras. Os bancos têm que ter mais capital, as pessoas se preparam, tentam evitar bolhas. E eu acho que, em termos de pandemia, o fato de a gente não ter preparado, a gente não tinha espaço suficiente nos hospitais, a gente não tinha uma sobra aí. Claro que tinha casos que já se falava, o caso mais famoso do Bill Gates, que falava que isso precisava ser visto, mas a sociedade, com uma doença, uma pandemia que foi 100 anos atrás, uma grande pandemia, teve várias, mas nenhuma desse tamanho, a gente não estava preparado e acho que a saúde vai acabar se adaptando a estar preparado para o pior também nesse caso. Uma outra pergunta eu já tirei. Uma outra pergunta tem a ver um pouquinho com a sua resposta, que é exatamente sobre esse trabalho online que virou global, né, recentemente. Mas isso é uma nova realidade para muitos e uma nova dificuldade para muitos outros. Como que o senhor vê o futuro dessas relações para quem não tem acesso à tecnologia, para quem tem trabalhos que não podem ser feitos remotamente? Qual é a sua perspectiva em relação a essa retomada para esse grupo de pessoas que não são tão incluídas digitalmente? Tem uma parte da sociedade, da economia, que não vai ser digital. Ela vai... Construção civil. Você vai continuar constituindo os prédios presencialmente, não tem como evitar isso. Você vai ter vários trabalhos, seja, quando eu disse que o mundo vai mudar, mas ele não vai mudar completamente, nós não podemos pensar que só porque a pandemia nos gerou esse trauma, que tudo vai ser diferente. Nós vamos ter uma boa parte da nossa economia ainda presencial. E muita gente vai trabalhar presencialmente. Quem não tem o acesso digital vai estar no mundo não digital. Isso vai continuar por um bom tempo. Agora, eu acho que o mundo vai caminhar para um acesso digital muito maior. Você vê que em países mais ricos você já começa a chegar a um acesso digital muito maior, e isso vai ser o caminho para frente. Não tenho dúvida que o acesso digital vai ser mais uma
mais uma conquista. Hoje você vê que a penetração, por exemplo, do telefone celular, que não é equivalente, digamos, à inclusão digital, mas se você olhar a penetração celular, hoje em dia ela é muito maior do que a gente imaginava há 10 anos atrás. Os celulares ficam mais baratos, eles entram, todo mundo se comunica por isso, mesmo as camadas mais pobres, a inclusão é enorme. Então, nós vamos ter que fazer um esforço como sociedade para incluir todo mundo nesse mundo digital, mas vai ter trabalho presencial, não vai, isso aí vai demorar muitos anos para tudo virar digital. Isso não vai acontecer. Ok. Uma outra pergunta é a seguinte: dentro da visão que você apresenta, não havendo outra alternativa à frente para o refinanciamento das despesas que se impuserem, nesse caso, quais seriam as consequências aqui se o governo decidir imprimir moeda? As pessoas têm a ideia de que imprimir moeda é imprimir aquelas notas, aquelas moedinhas. Hoje em dia, isso não é o ponto. Porque a nossa moeda hoje, a grande moeda, é aquela moeda também virtual. Aquelas transferências, aqueles depósitos. Essa que é a moeda de verdade hoje. E quando você hoje cria essa moeda, você cria uma obrigação do governo também. As pessoas, quando elas colocam dinheiro no banco, elas não vão querer deixar todo o dinheiro dela na conta corrente, elas vão querer alguma remuneração, e essa remuneração é que custa caro. Então, muita gente fica com essa ideia de que olha, não tem dinheiro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou inventar, eu vou ter uma emissão monetária, eu vou inventar moeda, eu vou imprimir. Não tem saída. Se você forçar a barra, o que é forçar a barra? É não remunerar a tua dívida, você colocar esses depósitos a juros zero, no final das contas as pessoas não vão ficar, nem no Brasil, nem vão reter o real. Então, infelizmente, nós vamos precisar fazer as opções duras que muitos, inclusive especialistas, não querem admitir, que esse é um país que entrou com uma dívida muito alta e que vai gastar muito dinheiro para sustentar. A gestão da crise da doença não é uma gestão boa, ela está levando e vai levar muito mais tempo do que deveria, e, portanto, nós temos que fazer as opções econômicas duras e corretas. É a parcela mais vulnerável que tem que ter esse dinheiro. Eu sei que todo mundo quer salvar as grandes empresas, os grandes setores. Infelizmente, eu acho que o dinheiro que a gente tem é um dinheiro para tentar levar todo mundo até o outro lado da ponte, que é quando nós vamos já ter ou vírus controlado, ou uma vacina, ou algo que nos deixe mais tranquilidade para essa reabertura, que, na verdade, se você olhar, já está todo mundo no clima de reabertura, mesmo sem ter todas as condições. E eu torço para que haja uma divina coincidência, que a gente faz a reabertura bem no momento que o pico cai e a gente sai todo mundo mais aliviado. Mas porque se não for esse o caso, vamos ter que voltar e a economia vai sofrer mais do que deveria. Professor, a taxa Selic tem espaço para cair mais? Olha, essa é uma pergunta que as pessoas querem saber, porque é o lado financeiro, né? Olha, a resposta a isso não é só do Banco Central, a resposta a isso é o seguinte: você vai continuar investindo no Brasil, investindo nos títulos do governo. Quando o governo tiver uma dívida de 100%, se ele pagar muito pouco, se ele pagar a mesma coisa que o título americano, se a gente pagar 2% aqui e lá pagar 1%, os investidores vão achar a mesma graça? Pode ser que sim, pode ser que não. O que eu tenho recomendado é cautela. Vai devagar com a louça, vê se a gente tem espaço, porque muita gente acha que dá para fazer tudo
como se a gente fosse um banco central, né? Você vê que é o banco central que decide, como se a gente fosse um banco central da Europa ou dos Estados Unidos. A gente não é, porque a gente ainda não tem as mesmas instituições que os países têm. Eu não estou vendo as mesmas discussões, as mesmas dúvidas quanto à estabilidade da dívida que eu vejo hoje no Brasil e em outros países. Uma pergunta um pouquinho mais geral, genérica, que é, na sua opinião, qual é o futuro da globalização? Olha, a globalização ela teve um período de muito avanço, no sentido que o comércio entre os países avançou muito. Então, por exemplo, você produz um pedaço na China que entra dentro de um fornecedor ou de um chip ou de alguma coisa assim, que entra numa máquina, essa máquina é levada para um outro país que produz o carro, que produz alguma outra coisa. Então, o que a gente chama das cadeias de produção fez com que você espalhasse pelo mundo onde é que nós estamos produzindo. E isso é a globalização, onde o comércio faz. Isso fez com que a gente tivesse, ao mesmo tempo, uma inclusão muito importante de uma parcela da população em países mais pobres. Então, o crescimento na China de 10% ao ano, por muito tempo, o crescimento que na China teve por muitos anos 7%, 8%, crescimento do Sudeste Asiático, nós temos crescimento a Tailândia, o Vietnã, todo um lado emergente de pessoas de uma pobreza subiu. Foi uma inclusão dentro dessa globalização. Ao mesmo tempo, a globalização gerou, nos países avançados, ocidentais, uma questão de distribuição de renda, porque os ganhos dessa globalização acabaram sendo mais do que eles acabam, de uma forma não homogênea, indo para a parcela que tinha os que chamados os skills, ou seja, quem podia, que a inteligência. Quem fazia o trabalho manual perdeu o emprego para os países mais pobres e viu o salário dele caindo e, portanto, gerou uma insatisfação que hoje a gente observa aí no mundo. Acho que também houve um certo antagonismo com a internacionalização, com a elite mundial, com o conhecimento, e isso gerou, digamos, uma revolta contra a globalização. No final das contas, a globalização me parece algo inevitável, na medida em que as pessoas estão muito mais perto. Eu tenho lives como essa, com pessoas do outro lado do mundo, com uma facilidade muito maior. A tecnologia aproxima as pessoas e a informação ela flui muito rápido. Então, eu acho que a globalização ela não tem como voltar atrás. Apesar dos líderes, digamos, do populismo, do protecionismo, no final das contas vai chegar lá. Só que estamos num período, digamos, de arrumação. Por outro lado, a pandemia faz com que momentaneamente, você coloque barreiras. Então, você tem barreiras ao movimento de pessoas, você às vezes tem ameaças à barreira ao movimento de produtos, que teve menos, acho que mais com pessoas. Quero dizer para vocês que o brasileiro hoje tem mais barreiras aí para outros lugares, porque a percepção de contágio é maior aqui. Mas há barreiras em outros lugares também. Então, a globalização, num curtíssimo prazo, nesse período da pandemia, vai sofrer, porque muros estão sendo colocados. No médio prazo, tem essa questão de como distribuir os ganhos, de como fazer essa coisa mais equânime e ir para frente. Mas a globalização vai seguir seu curso, porque a tecnologia faz com que a gente fique cada vez mais perto um do outro.
Professor, os bancos e consultorias apontam quedas de até 7% do PIB, só esse ano no Brasil. Como será o ritmo da retomada? O senhor aposta num crescimento já no ano que vem? Olha, se a gente não for muito ineficaz no combate ao vírus, e se a gente conseguir minimamente controlar ele, eu acho que tem toda a chance da volta no ano que vem ser uma volta forte. Os números, por exemplo, do Credit Suisse, os economistas lá falam de uma queda de 6,5% esse ano, mas falam de uma retomada de 4,5% no ano que vem. Então não é uma volta igual, mas é uma volta mais forte. A retomada depende do vírus, mas eu acho que até o ano que vem, dado o esforço que está tendo e dados os primeiros sinais que a gente está observando no resto do mundo, tem muito risco, mas eu acho que tem toda a capacidade de volta no ano que vem. Agora, a volta depende de você fazer economicamente o que precisa ser feito nesse momento. Quanto menos desperdício tem, quanto mais eficiente na gestão, melhor é a volta lá na frente. Com relação às relações comerciais, né? O senhor acha que vai haver um medo, em geral, de se consumir produtos chineses? Eu acho que não. Eu acho que não tem nada. Eu acho que tem uma questão da China, que a China foi onde nasceu o vírus, mas hoje em dia o vírus está espalhado no mundo. Não é mais, o vírus já não é mais chinês. O vírus é do mundo. E espero que não haja nenhum preconceito em aceitar produtos de países que têm vírus. Porque se isso acontecer, daqui a pouco não vão mais aceitar produto brasileiro, porque a gente está com má contagem. Então, é bom que a discriminação em relação ao movimento de pessoas não passe a discriminação em relação ao que a gente vende, porque não vão precisar exportar commodities, que são nossa soja, minério de ferro, a carne, e tudo que a gente exporta é de importância porque que são as atividades que ainda seguram emprego na economia. Vocês sabem que a economia, 70% do PIB é serviços. E serviços é o que é mais afetado aqui no mundo contato, no mundo que é afetado pelo vírus. Então, não vamos ir na linha de discriminar produtos de países mais contagiados, porque a gente não consegue nem esse lado exportador manter a economia, e eu acho que até agora não aconteceu, e eu tenho esperança que não vai acontecer. Professora, a gente já está chegando quase no final do nosso tempo, mas eu vou fazer a última pergunta, então, que é: será que vão repassar para a população todos esses gastos que o país está tendo com a pandemia? É o seguinte, o governo, o Estado, ele não produz. Ele tem uma estatal lá, estatal aqui, mas o grosso do governo produz. O que ele faz? Ele pega o teu, o meu, o nosso e paga as despesas que ele precisa. Então, esse custo todo vai ser repassado de uma forma ou de outra. Isso a gente já sabe. Tem gente que vai te contar, especialista que vai te dizer: não, é uma dívida, deixa subir, que depois não tem problema, a gente estabiliza 100%, não vai ter custo. Vocês vão ver. Acabar essa crise e das duas uma. Ou vai ter um grande programa de privatização e vai se vender tudo para poder pagar, ou vai ter um monte de medidas administrativas onde o gasto com o funcionalismo público, com um monte de gasto de Estado vai entrar para resolver o problema para manter o teto de gasto. Você sabe que tem um teto que foi aprovado, isso tem que ser respeitado, porque senão a dívida sobe. Mas também tem chance de tentar subir algum imposto por aí. E isso ninguém quer contar, mas já se sabe que pode, o imposto de renda pode subir. Então, por exemplo, tem muitos de vocês que em algum momento vão
vão fazer a declaração de imposto de renda, não vão? Tem muita dedução que eu acho bem possível que essas deduções todas desapareçam. Nós temos várias questões aí, muita gente que tem empresas que estão no Simples, tem muita gente que tem fundos de investimentos que que reinvestem e não pagam o que a gente chama de come-cota. Tem várias coisas aí. Tem a famigerada CPMF, que esse governo não quer abandonar, sempre volta a falar nela. CPMF nada mais é do que imposto escondido no cheque, que você não percebe. Daqui a pouco, no ano, você já pagou uma fortuna. Enfim, a resposta para a pergunta é sim. Esses gastos todos, é bom que a gente fiscalize, porque quem está pagando somos nós. Infelizmente. Professor, eu avisei que a gente estava terminando, mas eu tive uma chuva de WhatsApp dizendo não, tem muita pergunta, vamos um pouquinho mais. O senhor pode um pouquinho mais? Eu posso, a gente sempre pode estender um pouquinho mais. Então eu vou fazer mais algumas. Quando o senhor estiver cansado, o senhor avisa. Tem uma pergunta aqui, que é como o senhor vê a questão ambiental em relação ao comércio exterior e eventuais boicotes dos países desenvolvidos? Os países desenvolvidos, eles estão... a imagem do Brasil na questão ambiental, ela sofreu um desgaste razoável. Então, o Fundo Amazônia, a percepção que a gente não cuida do meio ambiente, isso fez com que vários dos doadores tenham retraído. E eu acho que a consequência mais importante na frente vai ser, eu não sei quando vocês acompanharam, mas se anunciou o acordo futuro Brasil com a Europa, que é um acordo comercial, que pode nos beneficiar porque ele nos deixa mais perto da Europa, em termos do comércio. Eu acho que se a gente não tomar cuidado e continuar com essa imagem do Brasil em relação ao meio ambiente, esse acordo não sai. Você já vê hoje nos jornais ameaças de que vai ter boicote, de que não vão deixar. Nesse clima, com essa percepção, esse acordo, que é fundamental para o comércio brasileiro, não sai. Tem uma pergunta aqui bem difícil, na minha opinião, mas vamos lá. Vamos lá. Os bancos estão com alto índice de inadimplência. O brasileiro reduziu ou perdeu a sua renda. Qual a fórmula para sair de um círculo vicioso que já existia antes da pandemia, com 60 milhões de brasileiros com o nome no SPC? Tem resposta a isso, professor Ilan? Fácil assim? Uma resposta fácil? Não, fácil não tem. Mas a resposta é que, como você sai disso, é o Brasil voltando a crescer. E para o Brasil voltar a crescer, ele gera emprego, gerando emprego, as pessoas têm dinheiro para pagar, a inadimplência cai, isso significa que você tem mais dinheiro para emprestar depois. Então, o círculo vicioso vira um círculo virtuoso. Agora, eu não te respondi, eu só disse que tem que voltar a crescer. A pergunta é como volta a crescer. Exatamente. E a volta a crescer tem que ser feito com mais virtude do que a gente tem hoje. Que virtudes são? Nós não podemos levar as nossas questões fundamentais da forma como estamos levando essa pandemia. A gestão da pandemia é uma gestão que está alongando a crise, que leva a briga, é o terceiro ministro da Saúde, é discussão sobre valores democráticos, é uma briga entre o Executivo e o Legislativo, entre o Supremo e o... Isso tudo não é algo que vai fazer a economia voltar a crescer, porque para crescer você precisa investir. E as pessoas que investem, elas perguntam, esse país, nos próximos 10 anos que eu vou botar meu dinheiro aí, ele vai estar estável ou vai ter alguma aventura política que eu não vou ter? Eu tive recentemente falando com um grupo de infraestrutura e me perguntando se é para investir no Brasil ou não, estavam até achando, olha, talvez surja uma oportunidade, o dólar está mais alto, talvez o nosso dinheiro vale mais agora, é o momento de investir. Mas a pergunta que me faziam é, vem cá, institucionalmente, você acha que pode ter uma crise política? O que vai acontecer? Então, esses ruídos todos,
nós temos que botar, de alguma forma, um foco e dizer o seguinte: se a gente quer acabar com as pessoas no SPC, se a gente quer acabar com a inadimplência, nós temos que voltar a crescer. Para voltar a crescer, a gente tem que mudar a imagem, seja no meio ambiente, seja no respeito a contratos, seja no respeito às instituições. Isso pode parecer conversa de jornal e de televisão, mas isso afeta o investimento e afeta a vida de cada um. Não adianta dizer que eu vou resolver o dinheiro, dar o dinheiro. Teve até um candidato que falou assim: eu vou resolver o problema da SPC para todo mundo, eu vou dar dinheiro para todo mundo. Isso não é resolver, você não tem esse dinheiro todo, porque significa que o governo não tem esse dinheiro. O governo vai dar para algumas pessoas e vai ter que tirar de outras. E quando você tira esse dinheiro da classe média, você gera uma dificuldade de crescer. Então, para resolver isso, nós vamos ter que ter muito mais virtude coletiva do que temos mostrado nos últimos anos, em especial nesse ano. A taxação sobre as grandes fortunas, por exemplo, poderia ser um dinheiro que entrasse nessa recuperação? Na sua opinião, isso seria uma solução? Poderia ser uma solução? A taxação de grandes fortunas, ela entra mais como uma questão quase de imagem. Ela acaba não arrecadando muito em nenhum país. Porque as grandes fortunas, você tenta taxar, ela acaba você não consegue controlar, você tem gente saindo, mudando para outros paraísos, e mesmo que você colocar, você acaba não conseguindo arrecadar. Mas ele entra no pacote porque é uma percepção de justiça. Então, se for uma percepção de justiça, ela entra no pacote, não como um fator de muita arrecadação, mas como um fator de dizer: olha, esse esforço da classe média está sendo colocado também com uma taxação de fortuna. Na verdade, você pode fazer muita coisa progressiva, fazendo com que quem é da camada mais baixa da população pague nada desse ajuste e tudo fique na classe média alta. Mas isso não é fortuna, isso significa vários benefícios que se tem. Eu falei aqui das deduções que a classe média tem, do imposto menor que se paga na pejotização da economia. Aí, quando você fala essas coisas, ninguém gosta, porque todo mundo tem um PJ, todo mundo está no Simples, todo mundo tem alguma coisa. Então, se a gente não quer pagar, vamos tentar ajudar que essa gestão da crise não seja tão ruim, não deixar essas saídas sejam prematuras, porque se elas forem muito prematuras, a gente voltar para o lockdown, para a economia vai ser muito difícil. Vamos tentar evitar as aventuras, seja políticas quanto econômicas. E a gente tem o poder, tem uma eleição em outubro, se não adiarem. Tem uma forma de tentar fazer isso. Perfeito. Eu vou fazer a última. Então, tem muitas perguntas, professor. Elas todas vão ficar no Facebook da área. Depois, se o senhor quiser, tiver tempo e tiver oportunidade, o senhor vai ver que tem muitas perguntas e muitos elogios também às suas explicações. Então, eu vou fazer a última, que é com relação às privatizações. O senhor acha que esse momento que a gente está passando favorece as privatizações? Elas vão, afinal, acontecer? As privatizações, elas vão acontecer pela necessidade. Porque a dúvida vai ser: vai aumentar imposto ou vai fazer privatização? Então, você vai empurrar mais a privatização para gerar o recurso. É o melhor momento para vender? Não. Não é um momento de recuperação. Claramente, nesse ano, não é, com essa recessão que tem aqui em qualquer lugar. Talvez, ao longo do tempo, a gente estava observando que os mercados financeiros estão voltando. As bolsas estão subindo. Basicamente, os juros do mundo estão muito perto de zero. E aí está todo mundo: o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Então, deixa eu comprar um título aqui, um título lá, deixa eu investir aqui. Então, eles olham lugares relativamente mais estáveis e eles acabam investindo. Então, nesse momento, é capaz de ter liquidez para vender empresas.
Eu acho que a gente vai fazer isso menos por ideologia, seja liberal, o que for, e mais pela necessidade. Perfeito, professor Ilan. Eu agradeço muito a sua participação, as suas explicações. O Rabino Sérgio está de novo aqui com a gente e eu vou passar a palavra para ele. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a vocês. Ilan, muitíssimo obrigado, estou aqui. Muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pelo teu esclarecimento. Evidentemente, a gente está vivendo num período de bastante agonia, de muita angústia. E quando a gente tem explicações como essa, esclarecedoras, lúcidas, que apontam caminhos, ou pelo menos direcionam alguns rumos e diretrizes, a gente não resolve completamente a nossa angústia nem a nossa agonia, mas a gente cria uma sensação de mais tranquilidade, pois a gente sabe o que a gente poderia ou deveria fazer. Uma das a crise, ela muitas vezes ela pode potencializar outras crises quando a gente não sabe que rumo tomar. Evidentemente, não há todas as respostas possíveis, porque a gente vive num momento de grande imprevisto, que era imprevisto, mas todas essas informações nos abastecem de modo muito crucial, muito fundamental para cada um de nós como indivíduos, como pessoas vinculadas a comunidade, pessoas atuantes na nossa sociedade. Então, novamente, muito obrigado. E uma das maneiras que eu entendo para demonstrar o sucesso de uma apresentação, de uma explanação, é todas aquelas perguntas que foram feitas e que ainda não foram respondidas, simplesmente porque o tempo chegou ao fim, o tempo dessa explanação chegou ao fim, mas as dúvidas prosseguem. Isso demonstra o apreço que todos aqui, em muitos dispositivos, que representam, eu calculo aqui numa estimativa de 1.000 pessoas assistindo, ouvindo sua apresentação. Então, muito obrigado, Ilan, muito obrigado mesmo. Sérgio, muito obrigado. Em nome da área, agradeço. Bom, eu que agradeço a área, todo mundo que está nos assistindo, e se eu conseguir responder as perguntas lá, eu vou lá e vou ter que aprender, mas eu chego lá e respondo. Muito gentil, você foi muito gentil e muito obrigado mesmo. Boa noite a todos. A todos que nos participaram, Alessandro pela sua contribuição, nosso obrigado e nossa boa noite e uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.